Hoje eu sento para trocar uma ideia com Sofia Medina, que brilhou na Praia da Vila e segue firme em busca do CT. No papo falamos da conquista do QS 6000 em Imbituba, coincidentemente repetindo os passos do irmão após 15 anos. Também entramos na sua trajetória rumo à elite, a experiência de correr o Challenger por 4 temporadas seguidas e a sua relação com a Hip Cool. É claro que não faltou espaço para falar de família, a relação com Gabriel, a pressão por carregar o sobrenome Medina e como é ter Charlão como pai e treinador. E eu só te peço aquela ajuda de sempre. Antes do papo começar, se inscreve aqui, curte esse vídeo, deixa um comentário para Sofia e compartilha para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Também tem o trabalho lá no Instagram, o @letsurf, onde eu coloco partes desse papo e outros conteúdos informativos para você não perder nada do mundo do surf. Se você quiser ouvir também, estamos no Spotify. Então procura lá Let's Surf Podcast no Spotify que você encontra todos os episódios. E agora, bora pro papo com a Sofia, que você vai se surpreender. Sofia Medina, que prazer te receber por aqui. Batalhei muito para conseguir ter esse tempinho na sua agenda. A gente tava falando até em off que, não tem nem como, né? A agenda hoje em dia de um surfista profissional não para, é viagem o ano inteiro, basicamente. Agora deu uma folguinha e fiquei feliz que você topou sentar aqui para bater um papinho comigo. Obrigado, viu? Imagina, um prazer. Não lembro se eu já fiz algum podcast ou alguma coisa assim. Eu normalmente acabo não tendo muito tempo quando eu tô em casa, que os horários batem, né? Mas normalmente treinando o dia inteiro. Aí o tempo que eu tenho eu mais descanso mesmo, minha cabeça, surf, tudo. Mas tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, é importante. Importante mesmo, principalmente descansar a cabeça. E aí, essa era uma coisa que eu estava pensando. Eu falei, nossa, eu não lembro de ver. Pra ser sincero, até que eu nem fui pesquisar muito, mas eu de cabeça falava, nossa, eu não lembro de ver a Sofia falando muito. Não sei se é só por causa da agenda ou você já é mais assim mesmo. Você acha que você é um pouquinho mais. Não retraída, mas mais fechada, mais na sua, assim. É uma característica sua, acho que, digamos, ser mais quietinha, digamos. Acho que sim, eu normalmente. Eu nunca aceitei um, um podcast porque eu fico assim, caramba, eu não sei falar de mim, né? Tipo, o que eu vou falar de mim? Mas acho que é legal também, faz parte, né, do tipo do que a gente faz. E acho que é legal também mostrar um lado que talvez as pessoas não veem muito. E mostrar esse lado É, também, né? eu acho que é isso, assim. Eu até falo para as pessoas que, obviamente, hoje em dia, a gente fala, né, quem trabalha com comunicação, o Instagram, as redes sociais, viraram, né, um veículo de comunicação gigantesco, super poderoso, mas ainda assim muito ditado, obviamente, pelo que o atleta quer, pelo que o atleta gosta, e assim, às vezes é bom ter alguma outra pessoa, porque a pessoa, o fã, na verdade, aqui é para quem gosta de você, basicamente, te ouvir falando talvez sobre outros assuntos, sobre outras perspectivas. Eu tenho falado que é legal que mais gente tem topado bater um papo e conversar. E fica tranquilo que vou tentar fazer ser o mais leve possível para você. Não vai ter que ficar falando de você, mas falando da sua carreira, sua trajetória, suas vitórias, um pouquinho das derrotas também. Vamos passar um pouquinho pelas derrotas também, que faz parte. Verdade. Mas eu queria começar então, Sofia. Vamos começar então pela parte boa. Vamos começar pelo que acabou de acontecer, então. A vitória para abrir, né, um QS, para abrir uma temporada ali da América do Sul, da WSL, com uma vitória num QS 6000, que, uma vitória num QS 6000 não é pouca coisa, né? E eu queria já te largar essa. A maior vitória da carreira, Sofia? Eu sei que teve um QS em Saquarema ali também, né? Um 3000 em 2021 que te alçou lá pro título do QS. Mas não sei, pelo momento, pelo nível de surf feminino hoje em dia, por ser um QS 6000, dá pra falar que foi uma das maiores, ou se não a maior vitória da sua carreira? Acho que talvez sim. Foi um dos campeonatos mais importantes que eu já venci. Acho que pelo nível atual do surf feminino, principalmente na Sul América, eu lembro que toda a bateria que eu pegava eu falava, ixi, caramba.
vai ser punk, sabe? E também as meninas da Sul-América estão dando muito trabalho, assim, no Challenger mesmo, que é o lugar, né, que hoje, assim, a gente Aham. tá bem, né, tá correndo, competindo bem, passando. Então, eu vejo o respeito que elas têm por todas nós da Sul-América, assim, hoje em dia. Então, eu fui muito séria para esse evento também, porque eu sabia que não seria fácil, então acho que isso acabou engrandecendo um pouco a vitória, né? Porque o nível do campeonato acaba engrandecendo quem vai ganhar um pouco. É, e eu não sei se foi o maior título, talvez eu ganhei um Pan-Americano no Panamá, mas acho que o nível desse campeonato, pela situação atual, talvez sim foi um dos talvez mais importantes que eu ganhei. Aham. Também pela história por trás, que meu irmão ganhou há 15 anos atrás, então, tipo, eu lembro que quando voltaram a fazer o QS em Bituba, eu falei, uau, tipo, é uma chance, assim, né? Mas aí eu tava bem focada nos Challengers também, então eu acabei meio que colocando meu foco só no Challenger e não corri o primeiro campeonato que teve em Bituba. E aí eu desencanei, assim, eu falei, tudo bem, né? Cada um com a sua história também, tipo, eu vou conseguir minhas coisas e o Bi conseguiu as dele e tá tudo certo, vamos continuar. É Mas foi uma incrível como depois se cruza de novo, né? Pois é, eu nem esperava, assim, tipo, eu fui bem focada para esse campeonato, eu sabia do valor que tinha também e sabia do nível que tava, mas eu não esperava, assim, eu zero esperava que fosse do jeito que foi e também a repercussão que teve, muita gente me dando parabéns, assim, pessoas que eu nem sabia que estavam vendo ou que sabiam que eu tava competindo ou qualquer coisa do tipo, então acho que foi legal o Da alcance, hora. assim, do campeonato, foi especial. Ah, da hora demais. É um campeonato, né? Do circuito BB, né? Que é um campeonato já pela WSL mesmo. A WSL faz muito barulho, ainda mais por ser agora também a abertura da temporada. E isso que eu ia falar, porque assim, o nível hoje é absurdo, né? Do feminino, assim, a luta pelas vagas, digamos ali, pelo Challenger, por quem tá lutando por essas vagas, é absurdamente competitivo, né? Eu separei aqui, pô, mesmo se você olhar lá desde do começo, das primeiras baterias ali, das meninas mais novas, né? Que acho que você pega ali na bateria de quatro, são as meninas mais da nova geração, mas que surfam pra caramba, e passando, avançando no campeonato até chegar Tainá, acho que você pegou Tainá nas quartas, e a Argentina na semi e a Dani na final, né? Foi. Meninas que obviamente você já enfrentou, mas por exemplo, Tainá e Dani estão talvez vivendo um dos melhores momentos assim de carreira, elas estão voando, estão surfando muito. Eu acho que Uhum. isso também engrandece também a sua vitória, né? Tipo, contra quem foi, no momento que foi. É, Não é mole, né? Essas meninas estão é, quebrando, né? é verdade, elas vêm de fazer finais, né, nos QS e tudo. A Dani mesmo ganhou, né, um campeonato, aí a Tainá ganhou o próximo que teve, e daí eu cheguei meio que assim, sem muito resultado, né, na real, eu não venho de muito resultados e venho mais assim, de passar uma bateria ou outra assim no Challenger, às vezes eu fiz um terceiro em Saquarema, mas aí já faz quase um ano, né, que eu fiz um terceiro ali em Saquarema no ranking do ano passado. Então, não sabia muito o que esperar, por isso que eu até falei, eu nem esperava assim que fosse assim, porque mas ao mesmo tempo eu sabia o quanto era importante esse campeonato e também não me diminuía, assim, sabe? Eu sabia que eu poderia, que Aham. se elas conseguem, eu também consigo. E se eu consigo, elas também conseguem, sabe? Então, eu respeito muito a Dani, a Tainá, as Da hora. meninas da nova geração também, a Luara, que tá evoluindo muito, a Carol Bachides também, que eu vi ela surfando, eu até falei pro meu pai no treino, assim, antes do campeonato, falei, cara, essa menina é guerreira, assim, sabe? Eu tava vendo no treino, não tava conseguindo pegar muita onda, e ela ia pra lá, ia pra cá, eu falei, caraca, se ela ficar assim na minha bateria, eu vou ter que começar a me mexer Da hora. também. Então, tenho respeito, né, da nova geração, daqui já tava há um tempo também, que tem mais experiência, as que estão comigo também. Então, acho que tá tudo muito equilibrado e tem que ter respeito sempre, assim, né, pela história de cada uma também. E também saber da história que eu tenho. Então, acho que foi meio que esse equilíbrio, assim. Demais, demais. Pô, e aí eu ia falar que, bom, a gente sabe que não existe vitória na hora certa, né? Porque assim, vencer, imagino que seja sempre bom, né? É. Mas assim, acho que pra você
nesse momento, definitivamente, acho que foi o momento certo, né, Sofia? Porque você tinha até uma coisa que eu tinha separado já, porque eu já tava nessa de tentar fazer com você, a gente já tava falando antes do campeonato, aí foi bizarro, porque eu te acompanhando, a gente meio que conversando, falei, pô, ganhou, velho, falei, pô, que da hora. E você tinha feito um post depois do Challenger, né? Falando sobre sobre ser vulnerável, né? Sobre o momento que você estava passando, sobre dúvidas, acho que eu lembro um pouco do texto, sobre dúvidas que você tinha sobre você mesma, sobre até onde você podia chegar. E pô, acho que se você tinha alguma dúvida, eu acho que esse campeonato foi para vir e falar, ó, Sofia, essas dúvidas que você tem aí, acho que você pode já jogar de lado e vamos embora, porque pode ter sido uma temporada dura do Challenger, mas vamos que tá aí para você, né? Acho que e é isso, né? Vencer sempre é bom, mas acho que nesse momento para você acho que foi uma parada importante, né? Total, é muito louco como acontecem as coisas, assim. Desde que eu comecei a surfar, desde que eu comecei a competir, os profissionais, cada vitória que eu tenho, eu não tenho muitas vitórias no profissional, se você for ver, mas as que eu tive, assim, foram mesmo para me mostrar que eu nasci para isso. E eu posso, eu não jamais vou falar assim, eu sou a melhor e eu vim aqui para fazer isso mesmo, e é isso. Mas eu acredito que essas vitórias assim vieram para me mostrar do que eu sou capaz e também do que pode acontecer através da minha vida, assim, né? Tipo, todo mundo passa por dificuldade, então acho que cada dificuldade que eu passei é para servir para alguma coisa. Então, para chegar até uma vitória, eu sempre tô muito na lama, assim, sabe? Eu sempre falo que, tipo, para eu conseguir uma vitória, cada campeonato que eu tive antes, eu ralei muito, assim, pra estar naquele pódio, sabe? Então eu acho que é meio que, sim, você tá certo de falar que foi numa hora certa pra mim. Assim, acho que realmente vitória a qualquer momento é muito bom. E eu sempre acho que é a hora certa, sabe? Eu sempre falo, não, agora é a hora Sempre de é. ganhar, sabe? Todo campeonato que a gente vai, não, essa é a hora de ganhar. Tô preparada, tal. E eu venho sentindo isso, tipo, há um ano, assim, que eu chego no campeonato e falo, não, eu tô preparada, tal. Só que aí, quando eu perco, eu vejo que eu não tava, sabe? Eu falo, caramba, acabei de Entendi. aprender uma coisa que eu tava falhando aqui, né? Tipo, não só, eu acho que o surf, ele é mais do que o surf. Pelo menos pra minha vida, assim, é mais do que o surf. Então, ensina muita coisa e acho que as lições que eu aprendo, não só o que eu tenho que melhorar no meu surf, nas minhas estratégias, mas também como eu tô me comportando como pessoa, assim. Então acho que cada derrota é meio que um despertar, assim, pro atleta, sabe? Tipo, o que eu Da tô hora. fazendo de errado, né? Será que eu tô colocando meio que o meu pé na frente, sabe? Será que eu não tô respeitando o tempo das coisas? Será que meu orgulho, às vezes, sabe? Tipo, porque o surf é um esporte que dá um orgulho, assim, porque é individual também, né? Então é você que vai lá, você que Sim. faz acontecer. Então acho que cada derrota, assim, meio que me colocou muito com o pé no chão. E acho que pra ganhar um campeonato tem que estar com o pé no chão, assim, tem que estar respeitando, tem que estar. Então acho que. Tanto é que eu cheguei nesse campeonato agora, eu falei, meu, obrigado Deus por ter me sustentado até aqui, tipo, seja o que você quiser, sabe? Tipo, se até aqui eu cheguei, já tava meio que anestesiada, assim, que eu vinha Da de hora. algumas derrotas. Então acho que foi uma hora muito certa, assim, pra acontecer mesmo. Eu vejo um cuidado, assim, de Deus, sabe? De uma força bem maior do que a minha, assim, que eu falo, isso Da hora. realmente é pra eu ver que não veio só de mim, sabe? Veio na hora certa mesmo. Legal. Uma coisa que eu até ia falar isso mais lá pro fim do nosso papo, mas acho que a gente já entrou nisso agora. É... Bom, Sofia, eu falei na minha introdução, eu gravo uma introduçãozinha pro nosso papo. Sofia, 20 anos, então quem vê é muito nova, né? Assim, muito caminho pela frente ainda. Mas a gente tem reparado que cada vez mais cedo os surfistas, e não só surfistas, mas talvez outras profissões, se cobram cada vez mais cedo, né? Atletas, principalmente, né? É, E aí tem dois lados, né? Talvez o lado seu de você com você mesma e talvez o que vem do externo. Você se cobra muito, Sofia, ou você sente muita pressão do externo e isso em algum momento, assim, já vários surfistas já passaram por aqui, já falaram que tantos surfistas que falaram que se cobravam muito e se cobravam errado e acabou atrapalhando eles, quanto a gente vê o externo botando muita pressão em quem a gente sabe que tem talento,
que pode chegar, que vai chegar um dia, mas que talvez é isso, não é o tempo, talvez não é agora, mas que vai chegar. Mas como você trabalha a questão de pressão sua com você mesmo ou do externo para você? Como que você lida com tudo isso? Cara, é um ponto muito forte, assim, pro surfista, eu acho, que é isso da pressão, assim, que você se cobra. E existe, sim, cobranças de fora, assim, da torcida, eu acho, porque a gente é um povo muito apaixonado, né? Então, Caloroso, né? é muito caloroso. Então, a gente, eu sei que não é por mal que ninguém cobra, sabe? Mas eu acho que eu já cheguei ao ponto de assim, não tá competindo, não tá numa fase boa por cobrança minha, por cobrança própria, assim. Então eu acho Pode crer. que uma dessas coisas que eu venho aprendendo também, e tudo que eu falei, né, que a gente vai aprendendo com as derrotas, uma dessas coisas é a cobrança, porque a gente tem que ser leve, né? A gente tem que deixar fluir, deixar as coisas acontecerem. E não é sempre no nosso tempo, né? E o surf é um esporte que você não consegue controlar tudo que acontece ao seu redor. A Tem essa também, onda, exatamente. exato, e até a sua rotina, assim, às vezes eu sou muito perfeccionista, então eu quero fazer minha rotina, às vezes eu vou traçar minhas rotinas, aí eu quero fazer tudo certinho, sabe? Surf tal hora, treino tal hora, sei lá o que tal hora. E Aham. sai do nosso controle. Então ali já, tipo, já vem a lição assim do dia a dia, sabe? Que não tenho que fazer muitas vezes. E eu sempre me cobrei muito, desde novinha, assim, em tudo que eu faço. Na escola, eu lembro que eu ficava doente até, assim, porque eu não tava conseguindo passar de ano, sabe? Ficava de recuperação por causa das viagens. E eu perdia muito conteúdo, então eu ficava doente até de me cobrar, porque eu precisava passar Você de ano, cobrar, tá? pode crer. Precisava ser perfeita, sabe? É engraçado porque eu não tenho uma cobrança, tipo, muitas vezes vem da família, né? Às vezes a família Aham. acaba com pressão pra você ser perfeito, pra você ser aquilo. E, meu, é muito longe disso. Acho que por falta dessa cobrança, muito dos meus pais e tal, eu acabei me cobrando. Então, muitos erros que eu vi, às vezes, nas outras pessoas, eu ficava, não posso fazer isso, sabe? Não posso errar nisso, não posso errar naquilo. Então, acabei que, tipo, eu meio que me cobrei mesmo, assim, ao longo do tempo, sabe? Então, acho que isso é bom e ruim, porque a gente se cobra pra evoluir, né? Então, acho que você só melhora se você se cobra. Mas, ao mesmo tempo, é. Eu tô tentando mais ser equilibrada nisso, nesse negócio da cobrança, sabe? Mas acho que Boa, é normal boa, acontecer. da hora. Você falou de rotina, rotina de treino, de surf, que às vezes sai, às vezes tá com onda, às vezes não tá. Como que tá a sua relação? Tem alguma relação com o Beyond? Você tem ido pro Beyond? Você tem surfado lá? Tem, obviamente, né, com o Gabriel sendo o dono do parquinho, que a gente fala, né, com os amigos dele que falam sobre isso. Eu sou amigo do dono do parquinho. Bom, você é irmã dele, você tem ido pra lá porque eu tô tentando puxar na cabeça que eu não sei se eu vi você surfando muito lá. Como que tá essa relação de treino lá? Porque ali é um ambiente mais controlado, você consegue. Foi de rotina, né? Você falou de rotina, me veio isso na cabeça. Você tem ido pra lá? Eu fui uma vez quando lançou lá. O Bi me chamou pra gente surfar, a gente teve uma sessão só a gente, assim, e foi muito legal, foi muito divertido, tá lindo tudo, e tenho muito orgulho do que o Bi tá fazendo. Também vi o novo o campeonato que ele fez com a galera, eu Aham. até dou parabéns pelo campeonato, Bi, tá muito legal tudo aquilo. E esse negócio de piscina de onda, eu acho que evoluiu muito o surf, né? Então, faz parte do que a gente tem que fazer para evoluir, eu acredito. E eu sempre fui muito na Boa Vista e acho que foi uma das primeiras piscinas que eu comecei a frequentar mais e eu acho que o meu surf acabou evoluindo lá por causa da perfeição da onda, repetição e tudo. É uma coisa que às vezes a gente não tem muito no mar, no Brasil principalmente. Para as meninas, eu acho que fica um pouco difícil porque Não muitas tem vezes um a homem chato, né? Não tem um homem chato enchendo o saco no mar. Óbvio, dificuldade, faz, tem que faz comprar o diferença. jato, total. A gente às vezes acaba sendo um pouco mais delicada, né? Então a gente ali é livre, né, para pegar onda, tudo. E acho que
ajuda muito na evolução e faz parte da nossa rotina. Quando não tem onda aqui em Maresias, eu sempre tento marcar a sessão na piscina de onda. Eu não vou tanto assim quanto parece, às vezes. Eu tento muito ficar mais no mar mesmo, que é onde a gente compete. Aham. Mas sim, já surfei lá na Beyond e tá muito legal a piscina de onda, assim. A gente gostei muito dos tubos, muito divertido, assim. É uma coisa que a gente não tem muito aqui, tubo perfeito, essas coisas, então foi legal. Aham. Eu acho que definitivamente eu já falei em outros projetos que eu tenho de surf, de que eu acho que com certeza tem um grande papel aí na evolução do surf feminino, né? A parada das piscinas, por tudo isso que a gente falou agora, enfim, de você não ter o crowd, de você não ter mulher às vezes sofre mais dentro da água, que a gente sabe que existe, de ter a repetição. Então, pô, essas meninas da nova geração, mesmo essas que vêm do CT aí, e mesmo as que não estão no CT ainda, sei lá, desde Erin até Sierra, você, a Belinha, que já veio aqui falar comigo também, enfim, várias outras que pegam onda assim, e, pô, a piscina acho que é fundamental, acho que tem ajudado bastante. É bom que tem ajudado, e pô, o surf feminino tá animal. Você É olha verdade, no CT mesmo, desde o QS, né? A gente falou agora das meninas do QS, mas você vai subindo, QS, Challenger, chega no CT, assim, eu não total. sei se eu fico com dó de vocês, porque a competição é gigantesca, é muito difícil. Cara, Mas, é pô, é verdade. bacana. É bom ver o surf feminino crescendo, assim. Total. Meu pai até fala assim, caramba, eu peguei, né, que meu pai treinou o Gabriel, e aí ele fala, caramba, eu peguei a melhor geração de homem. Aí agora a gente tá na melhor geração das É, mulheres. Meu Deus do céu. Mas é bom porque é, puxa o nível, né? A gente tava conversando até. A gente falou, caramba, se a gente tivesse surf, né, na época lá atrás, no femininos, pô, talvez já estaria no CT, será? Aí a gente falou, mas a gente não buscaria evolução, né, que a gente busca hoje, se fosse antes. Então acho que é bom puxar o nível. Tem até aquele negócio, né, sim, da total. cobrança, se você se cobra no jeito certo, né? Por exemplo, a gente se compara, né, com as meninas mais novas, assim, Erin Brooks, a Tia Zebrowski, que estão no WCT entrar. Tia Zebrowski entrou com 14 anos, né, a mais nova ainda. 14 anos. Então, você vê isso e fala, caraca, tipo, preciso começar a treinar, né? Tipo, eu preciso evoluir mais, mas ao mesmo tempo é bom porque cada uma tem sua história e acho que a cobrança tem que ser saudável, né? A gente tem que ver elas e falar, ó, meu, se elas conseguem, a gente consegue, Total. sabe? O que elas estão fazendo que a gente acabou que não tá fazendo, sabe? E eu acho que sempre dá tempo de ir atrás. Eu acho que independente da idade, independente de qualquer coisa, se você acreditar e ir atrás das coisas, sabe? O surf é um esporte que é infinito, assim, você pode evoluir pra sempre, infinitamente. E também tem as exceções, né? Não dá pra sempre se É, comparar, às vezes, com as exceções. Porque, por exemplo, total. trazendo agora um pouco pro masculino, todo mundo quer se comparar com o Gabriel, com o Felipe, que É, entraram super cedo. Pô, esquece, não dá pra se comparar com o Gabriel e com o Felipe. Por exemplo, que eu acho que era até uma sacanagem que faziam com o próprio Matheus. O verdade. Matheus, e o Matheus não vai chegar nunca. Pô, já era. Eu vi a gente falando, já era pro Matheus. Como já era? O Matheus tem 23 anos. É porque ele não entrou com 17 que vocês É queriam, todo mundo verdade. achava que ele ia entrar com 17, ele não entrou, não era o tempo dele, paciência, passou, rodou, amadureceu, entrou aí no CT com 23, 24, eu acho, Muito novo, muito jovem ainda, muito é, novo ainda, exatamente. Mas é isso, também não dá pra. A tia parece ser uma exatamente fora da curva, uma menina animal, que não, assim, não dá pra se comparar também sempre com, é às vezes. verdade isso. Cada uma tem sua história. Ela teve a hora dela mais cedo e não dá mesmo pra comparar. Tem gente que, eu até falo, eu tenho psicólogo também, né? Tipo, e aí Aham, várias vezes ele fala, né? Você veio pra tal coisa. Então eu vejo assim muito, por exemplo, não sei, um bi, né? O Gabriel, eu chamo ele de bi. Ele veio aham, pra ser um ET mesmo, assim, pra deixar nosso país feliz, sabe? E aí eu já me vejo mais como uma pessoa que talvez vá mostrar um pouco da onde o esforço pode levar, sabe? Então acho que você entender também pra que você da tá hora. aqui, né? E o que cada um tá aqui, tipo, você começa a entender o seu propósito também, né? No meio do surf. Então, quando você entende, aí você fala, tá bom. Então talvez demore um pouco, tipo, sem comparações, porque o meu trajeto é esse, né? Eu vou fazer a Sim. diferença nessa parte. Não dá pra eu fazer numa parte que é outra pessoa que vai fazer, né? Então,
Daí tira É as isso, da hora. comparações um pouco. Já ajuda. Bom, É, vamos falar então um pouquinho de Challenger, então. Porque, pô, apesar dos 20 anos, né, que eu falei, bastante experiência já no Challenger, né? Então, 22, desde 22, certo? Competindo o Challenger inteiro. Porque acho que você é. ganhou o QS em 21, 21 para Foi. 22, é. E aí, Foi. então, eu anotei aqui e veio numa crescente, né? Então, 2022 você foi 40ª, 2023 você foi 33ª, 2024 top 10, foi a 10ª, com um terceiro e um quinto, né? Bons resultados ali no, em 2024. E aí veio o ano passado, esse ano, né? Enfim, que acabou virando esse 25, 26, que acabou fora do top 20, né? Ficou em 22º. Eu queria ouvir um pouco de você sobre a sua experiência geral desse ano do Challenger, mas assim, já trazer um adendo aqui, porque para quem vê só a classificação, pode falar, pô, 22, foi top 10 em 2024, caiu, mas acho que é meio enganoso olhar só esse número, porque quem acompanhou a sua temporada, teve momentos ali da temporada que você estava bem perto ali do top 10, com chances reais, pô, era uma bateria que tivesse passado ali, acho que você chega em pipe, acho que você chega em 13º em pipe, se eu não me engano. É, Colada ali no top 10 quinta. perto. Que você tava. Era um Décima pouco mais pra 14, baixo? da Quinto? quarta, 15ª, por aí. É. Eu lembro que eu te acompanhei muito no Challenger, e, pô, tinha momentos que você tava bem perto ali de um top 10 de pontuação. Então acaba sendo meio irreal esse 22º, assim, pra quem só olha. Mas eu queria É, ouvir de você, como que você viu essa temporada do Challenger? sim, é muito louco e acho legal que você falou isso, porque até me faz olhar com um jeito diferente, assim. Porque não foi um ano ruim, sabe? É porque eu cheguei no top 10 ali e daí eu desci algumas posições, né? Então eu não fiz o mesmo resultado do ano passado. E acho que isso que acabou ah, me deixando um pouco chateada, né? Assim, Aham. com os meus próprios resultados comigo mesma. Mas se eu for parar pra ver desde o começo, né? Poxa, eu sou muito grata, assim, de ter do nada conseguido fazer os resultados. Parece que furou uma bolha ali em 2024 que tava presa, sabe? Então, eu entrei no Challenger, no meu primeiro ano de Challenger, eu falei, meu Deus, tipo assim, tô bem pra trás, sabe? Eu falei, vou ter que ralar muito. Mas ao mesmo tempo sempre acreditando, sabe? Aí no outro ano também eu entrei, eu falei, não, agora eu vou fazer resultado. Aí não entrou nada, assim. Aí eu parava no segundo round, mas já conseguia surfar um pouquinho na bateria, assim. Daí no terceiro ano já comecei a me familiarizar, né, com as meninas, então acabou que você também vai aprendendo os lugares, né? São lugares do mundo Aham. diferentes. Então, é a primeira vez que você está viajando e competindo fora do país. E aí tem fuso horário, tem o tipo da onda, tem a temperatura, tem o tipo de prancha que você vai surfar em cada lugar. Então, me custou 3 anos para eu conseguir achar a prancha que eu ia surfar em cada lugar, para eu conseguir acostumar. Pô, vai ser esse clima nesse lugar, esse clima naquele. O surf é um esporte que demanda tempo, assim. Eu gosto de aprender. E eu custo um tempinho pra aprender algumas coisas. Tanto é que, tipo, até na escola, assim, eu dou exemplo na escola porque foi um negócio que eu fui disciplinada também. E eu lembro que me custava um pouquinho pra aprender, mas eu gostava de aprender, sabe? Então, Da eu sei hora. que eu tenho que ter paciência. E aí, esses 3 anos eu fui aprendendo bastante coisa. E aí, do nada, acabou furando a bolha ali e eu fiz uma semifinal em Balito. Balito, né? Foi um evento muito especial, assim, que, meu, só foi acontecendo. E daí, depois eu consegui continuar um ritmo que é difícil você começar bem um Challenger, depois terminar ele com chances ainda, sabe? Ou brigando por uma vaga. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei brigando por uma vaga no WCT. Eu nem consegui acreditar. Mas eu gostei muito, foi muito positivo, porque eu consegui manter o foco, consegui é, durante o campeonato ir buscando. Realmente, a Varrine Fierro, que foi a menina que mais ganhou de mim, assim, quando eu chegava Ela perto, ela ganha, ganhava de mim. Então ela pegou a ela vaga. ganhou de você em Balito, em Foi. Ericeira e Saquarema, né? Exato, E exato. bom, Ela tá no CT, né? tá no CT, Ela pegou a vaga, ela mereceu a vaga. Então quando eu perdi pra ela, eu saí assim,
super triste, porque eu sabia que eu tinha uma chance, mas eu falei, meu, ela ganhou de mim às vezes que ela tinha que ganhar de mim, então essa vaga é realmente dela, né? Tipo, não tem o que fazer. Mas daí o último ano agora que eu fui pro Challenger, acabou que, cara, é difícil quando você vem de um resultado que você nunca fez. Então, foi a primeira vez que eu fiquei top 10 no Challenger Series. Top 10, Uhum. tipo assim, é um lugar no ranking que acho que, tirando o Se fosse primeiro no lugar. masculino, tava no CT, né? Se fosse no Exato, masculino, tava no CT, pois né? é. Mas aí acabou criando muita expectativa das pessoas também, eu acho. E também de mim mesma, né? Eu falei, uau, tipo, tô bem perto. Ganhei de meninas que eu nunca achei que eu ia ganhar. Tipo, eu cheguei em fases que eu nunca achei que eu ia chegar. E aí eu tive um gostinho daquilo que eu podia chegar. E daí eu falei que eu Aham. também competi o WCT nesse ano. Foi o ano que eu tive uma Saquarema, né? experiência, foi a experiência da minha vida, assim, eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar mesmo, né? Tipo, esse é o meu sonho. É uma experiência, assim, única que faz você melhorar de várias maneiras, você perdendo ou ganhando, só de estar dentro do WCT, assim, é outro clima, é um maior estágio do surf, né, mundial. Então, falava, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas graças a Deus. Porque eu tava, tipo, antes de receber essa ligação, que eu tava mais bem ranqueada no Challenger Series, no ranking. E antes de Legal. receber a ligação, eu tava, poxa, eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Eu consegui um nono, mas aí depois eu fui muito mal na Rabin. Mas o nono lá me deixou bem no ranking, assim. E daí eu falava, poxa, acho que eu já tô decaindo de novo, tal. Que acaba surgindo muitas dúvidas na cabeça, assim. Aí eu recebi a ligação, foi tipo um ar no pulmão, assim, sabe? Essa ligação que eu ia Aham. pro CT e tudo. Aí logo depois já veio o Balito. Aí já, só foi indo. Aí emendou, é. Emendou tudo. E Balito aí terceiro e o US Open quinto, né? Que foi essa foi. sequência. Foi, e foi muito louco, porque esse ano ainda eu machuquei minhas costas em Balito, na semifinal. Eu acabei indo pras pedras, assim, e machucou feio, fez um roxão nas minhas costas. Eu fiquei com dor por um mês, 3 semanas eu fiquei parada, assim, antes de Huntington. Então eu voltei uma semana antes do campeonato, mas sabe aquele ano que só vai acontecendo as coisas, então eu tava bem tranquila, assim, as pranchas estavam muito boas. E aí fiz um quinto, depois fiz um quinto Saquarema. Aí quando acabou o ano, assim, pela primeira vez, eu tirei, tipo, uma férias, assim, de um mês, Da assim. hora. Nossa, por um mês. Primeira vez na vida que eu vou poder só relaxar, sabe? Porque daí não tinha QS pra correr, porque já tava reclassificada pro próximo ano. Aí eu tava Sim. bem tranquila e tudo. Mas aí quando começou o ano no Challenger, eu fiquei um pouco perdida, porque demorou muito pra acontecer de novo. E aí ficou muito tempo sem competição, sabe? Acho que eu falhei talvez um pouco nisso, de não ter Entendi. competido mais, de não ter ganhado um pouco mais de ritmo. Mas eu quis mais buscar a evolução do meu surf. Eu falei, poxa, eu tô tendo tempo pra investir na evolução do meu próprio surf, né? Nas minhas manobras, né? Em como eu leio a onda. Poxa, eu quero melhorar meu surf mesmo, né? E daí eu foquei só no surf e acabei não competindo antes do Challenger. Aí eu cheguei no Challenger o ano passado e esse ano, né? Com expectativas, né? Por causa do ano anterior. Mas ao mesmo tempo, todo mundo tava com muita fome. Tipo, porque várias meninas boas tinham ficado um pouco pra trás no ranking. Sim. E eu não pensei nisso, sabe? Eu só tava, tá de boa, né? Vamos nessa e tal. Mas cara, quando eu fui vendo assim as meninas com fome e tudo, eu falei, eu tinha que ter mais fome, sabe? E Eu tinha que ter também mais fome. aumentou o número de etapas também, né? Que queira ou não, você tem que ter mais regularidade. Se aumentou o número de etapas também. É Porque, por verdade. exemplo, se acabasse, ia acabar em Saquarema, Foi. você teria terminado numa classificação melhor do que Não, como foi com as duas etapas. é verdade. Foi fogo, assim, porque lá em Portugal também teve a bateria com a India Robinson, que ela me virou na última onda, assim. Nossa, Então, eu tava assistindo ao vivo essa bateria, porque eu moro na Europa, né? Então, pra mim, o horário era muito bom pra assistir. Eu tava assistindo ao vivo aqui no de casa.
Aham. e na torcida, e puta, eu lembro claramente Foi. dela virando. E ela também era uma que tava sempre embolada ali também pra brigar Bem, ali, né, entre foi, top, entre 10 e 15 ali, enfim, era uma foi. concorrente direta, basicamente, É sempre. fogo, a gente tava meio que na mesma posição, assim, e ali meio que decidiu que ela que ia disputar, sabe? Então aí, porque quando você entra um resultado, você acaba ganhando confiança e Sim, parece que às vezes os resultados são uma bola de neve, assim, sabe? Então o resultado bom puxa outro resultado bom, às vezes você vai tendo resultado ruim, você vai meio capengando, assim, sabe? Você vai tentando carregar nas pode costas, crer. tentando revirar as coisas. Mas sempre com esperança, né? E aí esse campeonato eu achei que eu ia bem finalmente, porque eu tinha focado muito nesse evento, eu tinha estudado qual prancha que eu tinha que ter para aquele mar, porque é um mar diferente, é um mar que você tem que mudar um pouco as medidas. Aham. E daí eu mudei um pouco minhas medidas da prancha. Eu lembro que eu falei, nossa, eu tô pronta para esse evento, é aqui, é aqui, sabe? Tava muito confiante para lá. E também peguei a Carolina Mendes, ela é uma surfista que também é de Portugal, e eu falei, Carol, me ajuda, sabe? Tipo, eu sei que você sabe muito dessa Aham. onda e tudo. E aí tudo foi muito certo pra ela me ajudar naquele evento. E, meu, ela me ajudou muito a me posicionar e tudo. Então, foi muito positivo pra mim o ano, porque eu aprendi muita coisa e eu vi do que eu posso ser capaz ainda. E também aprender, né? Tipo, a ter o pé no chão, a sempre estar tranquila e deixar as coisas fluírem, porque eu também acabei forçando um pouco, sabe? Eu sempre querer muito, às vezes em excesso é meio ruim, eu acho. Porque às vezes você deixa o evento maior do que o que você vai fazer lá, Pode crer. né? E aí eu acabei focando tanto no que era aquilo, no que eu queria, que eu acabei não focando muito no que eu tinha que fazer, às vezes. Mas, meu, Justo. é experiência única, assim, Challenger. Acho que precisa passar pelos Challengers se alguém quer estar no CT um dia mesmo. E acho que todas as etapas são muito certas, assim, para te preparar, com quem você vai competir. É um nível muito alto, assim. Acho que principalmente para nós, meninas da Sul América, precisa estar naquele nível, sabe? Então, sempre que eu tenho oportunidade de competir, eu quero estar lá, sabe? Eu quero, se é pra quebrar a cabeça, se é pra passar, se é pra não passar, pelo menos a gente tá lá vendo como que é o nível, sabe? Indo de passinho em Da hora. passinho mesmo. É muito importante, eu acho. Legal. Bom, assim, agora pensando em Challenger, ninguém sabe oficialmente, assim, o que vai ser do Challenger, né? Eu digo, o número de atletas por evento. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho pesquisado, ninguém sabe ainda ao certo quantos atletas por evento vão ter, porque não tem mais o corte no CT, né? Então não está pré-definido quantas vão cair para disputar o Challenger e, consequentemente, quem do CT vai poder disputar. Então eles vão abrir o número de vagas, mas aí se não descer todo mundo que eles esperam, quem que vai preencher essas vagas ou não vai preencher. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, porque, bom, você terminou em 22º, então teoricamente você não tem vaga, né, para essa temporada, né, para o Challenger. É É, isso. é isso. É isso. Pelo que eu sei, assim, é confuso até pra gente que tá competindo. Mas, meu, eu sei que eu sei que a gente da Sul América, foi o melhor ano do feminino, eu acho, assim, em questão de tantas meninas estarem Aham. bem no ranking do Challenger. Todas nós ficamos top 20, e que eu fui a última, 22 dessas meninas. Então a 22. Sol, a Arena, a Laura, todas essas meninas foram muito bem no ranking. E a gente. E nenhuma de nós acabou classificando, pelo que eu sei. E daí Sim. tem o regional, né? Que aí classificam três. E eu não competi os regionais, não competi todos os regionais, competi só um ou dois. E não me classifiquei pro Challenger. E pela minha vaga também não, mas eu não sei como é que tem as vagas. Eu até tô perguntando pra galera assim, tipo, como é que eles decidem, como é que faz, se pelo meu Aham. histórico eu teria alguma chance de estar ou não, se
e cada De qual que concorrer a é. essas vagas. Porque a expectativa é que os eventos aumentem, né? Porque assim, É, para poder acomodar quem vai estar mal no CT e quiser competir o Challenger também, como era no passado, mais ou menos, como sim. funcionava com os QS, né? Pelo que eu sei, vai Mas aí ninguém sabe, não tem no rulebook, não tem nada ainda. nada, né? Não, agora vai ter os casts internacionais também, que é muito legal. Eu acho que vai ser bom, assim. Vai São ter um, 3, exatamente. acho que vai ter um Saquarema até, parece. E esse cast Isso, internacional. é um Saquarema e 2 na Ásia, isso. Ah, é verdade. E acho que é bom porque mistura, né, a galera do Challenger e QS. Daí acontece que você vive esse nível. Isso. E aí vai contar pro ranking do Challenger. Então, tem menos eventos do Challenger, mas aí tem esses três QS internacionais que vão contar pro ranking. E vai acabar que todo mundo vai indo. E aí a galera do CT, eu vi que tem um corte. Vai ter um corte, mas aí até a etapa de pipe, né? É um mini corte no final. Isso é. É um mini corte até para Portugal e Abu Dhabi. Então, Portugal e Abu Dhabi, que são as duas últimas antes de Pipe, tem um número reduzido de atletas. Mas aí, até chegar esse momento, quem tiver mal no CT já vai ter que estar correndo o Challenger. Imagino que comece Né? em julho, né? Não sei como vai ser esse negócio Bom, mas de das qualquer jeito, você vai focar no QS também, né? Bom, agora com uma vitória 6.000, assim, já digamos que é muito cedo ainda para comemorar, mas é um bom adiantamento, né? O ganhar um 6.000, né? começar assim é tipo é um alívio, mas ao mesmo tempo tem que continuar, né? Tem que É. focar, tem que continuar tentando buscar resultado, porque às vezes ganha um, então tem que sustentar, né? Esse momento também, aproveitar. E vou focar assim nos casts agora. Todas as vezes que eu tava no challenge, eu sempre tentei focar no challenge. É muito difícil focar em duas coisas ao mesmo tempo. E Aham. aí, desde que eu caí do challenge, eu falei, não, eu já tracei na minha cabeça, sabe? Eu vou focar nesses QS, vou dar meu melhor aqui, sabe? Tipo, tentar evoluir em bateria, eu preciso aprender a competir melhor, eu preciso estar com essas meninas também. Tipo, elas são boas aqui, sabe? Elas competem muito bem. Principalmente as peruanas, é Aham. muito difícil competir com elas. Elas são mesmo de, tipo assim, competidoras total, assim. Tem que ter estratégia com elas. É difícil, assim. Então eu falei, meu, vou Da treinar hora. no campo de batalha mesmo aqui. E vamos com tudo Tirar o tentar essa máximo vaga dali. de novo, tirar o máximo disso que tá acontecendo aqui. E agradecer pelo lugar que eu tô também, sabe? Tipo, QS, bora fazer o QS de novo, sabe? Nada é um bicho de sete cabeças. Aonde que tiver que tá ralando, a gente vai tá ralando. Tentar com os brasileiros também. E é isso, buscar, né? Tem que buscar sempre onde estiver. É isso. Da hora. E aí, falando sobre agradecer o lugar que tá, bom, eu queria, pra gente caminhar pro nosso fim aqui do nosso papo, tem mais umas coisinhas. Mas queria falar um pouquinho da RIP, né? Que, pô, uma marca, assim, você tá com eles acho que desde 2017, se eu não me engano. Pô, e uma marca, assim, falando de surfwear, de marca de surf, não tem casa melhor, né? Eu queria ouvir um pouquinho da sua relação com eles. Bom, Fernando já teve aqui também, não o Fernando Machado, o Fernando Gonzalez, que acho que foi quem lá no começo também ele falou um pouco de quando ele apostou em você, assim, quando ele te trouxe pra marca, falou super bem, falou daquela Foi eu, época. Eu queria ouvir um pouco de você sobre. Oi? eu vi até esse vídeo dele falando. Ah, É você viu? Ah, legal. da hora. Foi justamente, então, eu queria ouvir só sobre essa relação, como é a sua relação com a marca, tanto com o Brasil como com o global. Eu sei que a Ripco até é mais globalizada, né? Eles tentam não separar muito essas coisas, mas enfim, tem os escritórios. Como que é ter a Ripco por trás, pô, marca gigante e a sua relação com eles? Pô, é muito especial ter a Ripco. Na real, a Ripco sempre foi uma família pra mim, né? Desde pequenininha eu convivo com eles e eles me conhecem desde que eu tenho, sei lá, 5 anos, 6 anos. E então o Fernando foi a primeira pessoa a me trazer um adesivo e falar que eu teria o patrocínio da Da Ripco. hora. E é muito louco porque muita gente fala que acredita, né? Mas poucas eu acho que acreditam de verdade mesmo, assim, do coração, sabe? E a gente sente quem acredita de verdade. Então,
o Fernando, ele foi uma pessoa que, desde que eu sou pequenininha, ele acredita em mim de verdade, sabe? Eu sinto quando eu tô com ele, quando ele fala comigo, e pelas vezes que ele lutou por mim também. Então, tipo, eu sei que ele acredita onde eu posso chegar. Então, acho que isso é o mais importante. Quando você tem uma marca com você que você sabe que acredita no seu potencial, dá uma confiança, dá uma segurança também, porque é um esporte difícil, tem gastos, né, e tudo. Então, a Hip Cool sempre teve do meu lado e, cara, eu sou eternamente grata, assim, pela Hip Cool Brasil, pela Hip Cool Internacional também. Acabei fazendo uma viagem desert pela primeira vez na minha vida. Juro, acho que foi Da hora. uma das viagens mais especiais da minha vida. Tava a Stephanie Gilmore lá, tipo, Quando que foi? Para onde foi? foi em março. A gente não pode falar pra onde que foi. É um segredo. Ah, foi agora? Acabou de fazer? Não, março do ano passado, Putz. desculpa. Eu perdi Ah, dando março do ano passado. Ah, tá. Ah, tá. Eu março falei, do ano opa, já passado. foi tão recente assim. Viajei. É. Não, Da março do hora. ano passado. Então, meu, é uma marca que sempre me deu muita experiência boa, assim. Já competi uma triagem em Bells. Já estive com as meninas da Hip Cool também, a Erin Brooks. Já convivi bastante com ela também. E são pessoas muito Quem família. tava nessa viagem? Quem tava nessa viagem? Nessa Stephanie? viagem que eu fiz em março do ano passado, tava a Stephanie Gilmore, tava aquela Isla, que foi campeã mundial júnior agora, Sei, a Zig sei. Aloha também tava, que é a menina que fez final agora Da em hora. Newcastle. Meu, e tava uma vibe assim muito boa. Só meninas numa Demais. ilha. Foi incrível, assim, foi viagem da vida. E E vai ver. sair quando? Vai sair quando? Então, saiu no Instagram, assim, umas coisas, uns takes e tudo. Mas eu não sei se eles vão fazer algum vídeo no YouTube, se era pra sair ou não. Tá, Tem muito bem. Foi entendi. bem roots, assim, tipo, foi bem surf. E, e Bem daí, Desert. bem desert. Tem até uma foto, assim, em algumas lojas que é a gente, assim, na ilha, as meninas. Então, meu, Da isso é um hora. qualquer surfista, né? E a Hip é uma marca muito original, né? Muito tradicional também do surf. Então, pô, é uma honra fazer parte. É, Sou eternamente grata por eles. eu ia até te perguntar as paradas, porque assim, quem teve aqui recentemente, agora faz o que, um mês e pouco, um pouquinho mais talvez, foi o Samuca, né? O Samuca teve aqui comigo e bateu um papo bem longo também comigo. E aí uma das coisas que a gente falou muito foi sobre hip, sobre o Samuca mesmo falou a questão de. Ele falou, cara, porque ele que me procurou. Na verdade, eu já tinha procurado ele algumas vezes, mas dessa vez ele que me procurou. Ele falou, cara, eu queria fazer o papo aí, vamos bater um papo. Porque aí depois no papo ele fala, cara, sempre quando eu boto meu nome no YouTube ou em algum lugar, só vem bateria, só vem competição. E eu não quero estar só atrelado à bateria e só atrelado à competição. E isso vai totalmente de encontro com o que a gente fala do espírito da Hip Cool, né? Com a parada do Desert, com que a marca carrega no DNA dela ali. E, enfim, aí Uhum. falei com ele sobre Desert também, sobre vontades e desejos que ele tem. E aí eu ia até te perguntar, você até já se antecipou e falou que você fez essa viagem, mas eu ia te perguntar como você se vê nessa questão de não. Você já falou o CT, que é onde você quer estar, que você viu ali, mas eu queria saber do outro lado, assim, fora de competição. Como que você vê essa parada ainda mais com a ligação da Ripicu? Bom, acho que já deu pra dar um gostinho, né? Que você falou essa viagem aí que vocês fizeram, deu pra dar esse É, gostinho, né? é verdade. É muito louco, porque a gente vive muito o mundo da competição, essa bolha, mas tem muita coisa fora também. E acho que essa viagem foi uma das viagens que eu consegui aprender muito como ser humano mesmo, assim. A gente foi para uma ilha que as pessoas não tinham nada naquela ilha, sabe? E a gente Ah, da viveu hora. mesmo o dia a dia deles. A gente tomava banho de balde. Tipo, e eu via a Stephanie Gilmore tomando banho de balde, feliz da vida. Eu falava, cara, será que. Eu até fiz uma viagem no tempo, assim. Eu falei, se eu tivesse o título lá no futuro, eu estaria tomando banho de balde, sabe? Me fez refletir sobre minha vida, assim. Eu falei, meu, que simplicidade de pessoa, É sabe? sobre a experiência, né? Sobreviver, acho que é isso, né? Sobreviver a experiência ali. Total, e a essência do surf também, assim, não é só competição, não é, né, só resultado, acho que, tipo, é a essência mesmo, assim, os momentos compartilhados. O surf é individual, mas é lindo cada momento que você tem,
né, no mar, com um amigo, com família, e, meu, cultura que você conhece, que você fala, aonde que tava tudo isso, né? Que mundo gigante aqui fora, né? Olha o tanto de vida que tem, o tanto de coisa diferente, realidades diferentes, felicidades diferentes. Então, ajuda a crescer como pessoa também. E não é só surf a vida, né? Tem muita coisa ainda, assim. E todo mundo tem um propósito que tem que ser maior do que o que a gente faz, né? Tem que passar alguma mensagem, algum sentimento para as pessoas, alguma coisa diferenciada, assim. Não é só surf, é mais. Tipo, eu sempre tenho isso na minha É. cabeça, sabe? Alguma coisa a mais, sabe? O problema é conseguir encaixar nesse seu calendário o surf trips, né? Essa que eu acho que é a grande dificuldade. Você tem alguma em mente que você queira fazer, uma viagem para algum lugar que você ainda não foi, ou que você já foi e queira repetir? Realmente é muito difícil encaixar as datas, assim. Tem muito campeonato, aí quando não tem, você quer estar um pouco em casa para recarregar, né? Porque fica bem. Aham. É pesado também viajar toda hora, estar em outros lugares tal. Mas eu tenho um sonho, assim, de ir pra Mentawai. Eu nunca fui pra Mentawai. Eu já fui pra Indonésia, Bali, mas Mentawai eu nunca fui, meu. Tá muito na minha lista, assim, de sonho pra eu ir um dia fazer uma surf trip e só surfar o dia inteiro. Meu sonho. Da Não hora, sei quando eu vou conseguir fazer isso, mas quero muito. da hora. Bom, para a gente agora de fato para a reta final, a gente falou um pouquinho do seu irmão, obviamente, né? Você mesmo citou ele um pouquinho, mas eu queria só perguntar um pouquinho da relação de vocês. Vocês trocam muita ideia no dia a dia? É uma relação totalmente irmão e irmã? Ou às vezes o tricampeão mundial vem dar uns toques, vem falar alguma coisa com a surfista que está começando? Não começando, obviamente, porque a Sofia já 4 anos de challenge já, e já tem bastante experiência, mas às vezes entra uma parte do tricampeão mundial conversando com você, é só papo de irmão, irmã mesmo? Como que é a relação de vocês hoje? Então, é até difícil, assim, falar sobre ele como tricampeão mundial, assim. Ele sempre me mostrou um lado dele, assim. É lindo o lado que ele mostra, assim, pra mim, pelo menos, sabe? O lado família, o lado Da hora. vulnerável, sabe? Um lado humano dele. E acho que grande parte de quem eu sou hoje, assim, vem parte da minha família, sabe? Dos meus pais, de como eles criaram a gente, do meu irmão também, sabe? Como ele me trata e eu vejo ele no dia a dia. Então, acho que mais do que um tricampeão mundial do meu lado, eu tenho o meu irmão, sabe? O Biel, que eu chamo ele de Bi. Então, pra mim, isso é o que mais importa. É igual meu pai também. Tipo, meu pai é meu treinador também. Mas ele é mais pai, sabe? Do que treinador. Então, meu, é coisa que preenche o coração, assim, sabe? E ele me dá muita dica, assim. E a gente tem muito carinho um pelo outro como pessoa. E a gente acabou que tá fazendo a mesma coisa, né? Que é surfar e competir. E então acaba que a gente compartilha de muita experiência. E ele já viveu tudo que eu tô começando a viver. E é verdade, eu tô começando, querendo ou não. Sim, Eu tenho uns tempos competindo, mas, poxa, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para poder viver ainda, para poder experienciar e ele já tá bem lá na frente, né? Ele viveu muita coisa, então várias vezes a gente troca ideia, assim, ele me passa da experiência dele, né? E, meu, a gente às vezes também surfa junto e tudo, e ele sempre me puxa muito, ele sempre me puxou, desde que eu sou da hora. pequenininha, de um jeito muito saudável, muito bom, assim, sempre me mostrou o lado gostoso de surfar, sabe? O lado que é divertido, sabe? O lado que não tem pressão, o lado que ele sempre quer me ver feliz, ele sempre passou isso pra mim. Então, acaba sendo mais leve até, assim, ter um irmão que me ajuda, assim, mesmo, em tudo. Demais. E a gente troca ideia, assim, da vida, muito, assim, da vida mesmo, sabe? Sobre humildade, sobre, do que, sabe, de como ser humano, como o que a gente tá aqui pra fazer e tudo. E daí, eventualmente, ele fala também sobre minhas baterias, às vezes ele assiste, Que e é legal. muito legal quando ele assiste, ele fala comigo, ele me incentiva. Várias vezes ele também puxa minha orelha, sabe? Falando, meu, não faz isso, pelo amor de Deus. Porque pra Da ele é hora. tudo muito simples, né? E daí, tipo, eu aqui aprendendo. Mas é legal, assim, ele me ajuda demais. Demais, demais.
Uma coisa só que a gente não falou, bom, lá no começo do papo a gente falou um pouquinho sobre pressão, né? Da pressão que você se põe, da pressão que às vezes vem de fora. E queira ou não, bom, a gente falou do Fernando, acho que, se eu não me engano, o Fernando fala isso no papo, que muita gente, obviamente, apontou pra ele e falou que estava contratando a Sofia porque a Sofia era irmã do Gabriel. E ele fala que justamente o contrário, ele não, eu acredito na Sofia há muito tempo, não tem nada a ver, mas inevitavelmente esse assunto surge, imagino, as pessoas falam isso, comentam isso, apontam para isso, e nem é essa questão que eu quero entrar, a questão é de ser a irmã do Gabriel, é ótimo, pô, deve ser maravilhoso mesmo, mas também carrega, imagino que carregue esse peso do sobrenome de um tricampeão mundial, de tudo que ele fez. E eu lembro que a gente falou da pressão lá no começo do nosso papo, mas a gente não chegou a falar sobre a pressão por ser irmã dele ou por carregar o sobrenome Medina, por exemplo. É, Te afeta isso? Você sente isso? Você já sentiu mais? Te afetou jamais? Hoje te afeta menos? Ou não te afeta? Tá blindada quanto a isso? Como que é isso? Porque, pô, obviamente, assim, quem vê você surfando, vê sua evolução, a poça da Hip Cool, o Fernando, o papo que eu tive com ele, a gente entende, mas a gente sabe que tem muita gente que vai te para sempre, talvez, vai ficar te apontando o dedo ou falando alguma coisa porque tem um irmão tricampeão mundial. Mas enfim, queria saber como você lida com a questão do nome de peso por trás. Sim, não, sim, isso acontece, é uma realidade, assim, que eu já aceitei. Acaba que meu irmão tem um nome muito conhecido no surf, e isso é o que eu escolhi fazer também. E eu sou muito ciente, assim, do que ele fez e do que isso poderia me afetar, assim, porque eu fui vendo com o tempo. Eu acho que é uma honra pra mim, primeiramente, tipo, ter o sobrenome que fez uma história linda no surf e carrega um legado. Então isso me incentiva assim a continuar uma história bonita, sabe? Eu quero pegar esse nome e fazer uma coisa boa também com ele, sabe? Não quero Animal. destruir nada do que foi escrito. Quero continuar bem, mas assim, do meu jeito, né? Na minha história e tudo. Não se ponha muita Muita gente pressão, Sofia, não se ponha muita pressão. é, não posso colocar muita pressão. Já me coloquei muita pressão por causa disso, mas é, eu sei também que não quer dizer nada. Um nome não quer dizer nada, cada um tem sua cor na lycra ali e, meu, de zero É a zero. isso. Até o Bi mesmo, que tem o nome, Gabriel Medina, se ele vai competir com outra pessoa, com outra lycra, o nome acabou, ficou na areia o nome. Tipo assim, não tem muito que. O nome não vai fazer você ganhar um campeonato, jamais. Isso é uma coisa que eu garanto pra todo mundo que, tipo assim, nenhum resultado meu foi por causa do meu nome ou alguma coisa assim. Às Eu vezes é já mais ouvi. fácil atrapalhar do que ajudar, né, Sofia? É o que eu ia falar, porque na real dá um receio, né? Imagina soltar nota, né? Tipo, meu, a Sofia Medina Ser fez um 8, julgado mas por que que ela também. fez um 8, né? Tipo, ela fez um 8 porque ela é Ah, T aí, tá Medina. vendo? Já, já Acho que a ouvi chance de várias atrapalhar é muito maior do que de ajudar, inclusive. muito maior. E eu até entendo receio, assim, se alguém tem receio de dar alguma coisa, sabe? De ajudar em alguma coisa, porque acaba tendo essa influência externa, né? Mas é isso, por isso que eu acho legal, assim, também. Sempre ser vulnerável e mostrar a minha trajetória e mostrar minhas derrotas, e mostrar minhas vitórias, mostrar. Porque assim as pessoas veem que eu sou humano, o Bi é humano, o Gabriel é humano também, que o nosso nome não quer dizer nada, que o nome não vai impedir que a gente passe por certas coisas na vida. Acho que todo mundo passa por dificuldades e também que todo mundo tem uma jornada, né? Tipo, para conseguir ganhar um campeonato é muito difícil, tem muitas derrotas, tem muita coisa no caminho que você tem que superar, que você tem que ultrapassar. E tem muito treino, muitas horas no mar, sabe? Então, o nome nunca é uma coisa que vai diferenciar se você vai treinar menos ou mais, se você vai ganhar ou não vai ganhar. O surf é um dos esportes mais. É tudo por ranking. É o seu resultado, é você mesmo, é você consigo. Então, era uma coisa que antes eu ficava meio que na cabeça, assim, do meu nome. Ficava até com medo, né? Tipo, da galera achar alguma Aham. coisa ou não. Mas hoje eu já não ligo, assim. Eu falo, meu, eu tô fazendo o meu trabalho, tô fazendo o meu. As pessoas já estão vendo por quem eu sou, pelo que eu faço e não tem nada a ver com o meu nome. Eles veem que eu realmente tô buscando o meu, sabe? Então acho que
é isso, não tem nada a ver Não, o nome, né? A não. gente é todo mundo igual. Da hora, demais, demais, muito bom. E aí, pra gente fechar, só pra falar que não falamos dele, você falou um pouquinho do seu pai, e eu queria só ouvir dessa relação. Você falou um pouquinho, só um pouquinho, talvez falar um pouquinho mais sobre, de novo, pai e filha. Bom, a gente já viu a fórmula dando certo várias e várias vezes, né? A gente viu com o Gabriel, a gente viu com o Felipe, por exemplo, a gente viu com o Iago, tudo bem que o Grilo não tava lá agora nesse ano com ele, mas toda a construção da carreira do Iago. é, a gente sabe que e em todas essas jornadas a gente também sabe que também tem problemas, né? Por ser pai e filho, por ter a relação às vezes pode ser complicado. Eu queria só ouvir um pouco da relação de vocês, que você falou, às vezes, eu acho que às vezes ele é mais pai, mais meu pai do que meu técnico. Conta como que é essa rotina de vocês, só um pouquinho pelo menos, de como funciona o relacionamento ali, de pai, filha, técnico, enfim. Sim. Não, sim, é muito louco. Várias pessoas me perguntam até, meu, como que funciona vocês, né? Tipo, mas e aí, você paga pro seu pai te treinar? Ou Meu, e aí eu falo, cara, ele é meu pai. Tipo Leva assim, pro pessoal a bronca que ele vai dar no treino, vai levar pra janta em casa. tem muito disso, né? Mas é muito louco, porque é exatamente o que eu falei. Meu pai, ele é muito mais pai do que treinador. E aí eu acho que isso acaba deixando muito leve, sabe? Ele se tornou meu Ah, melhor amigo, assim. A gente viaja junto o ano inteiro. E é muito bom conviver com ele. Ele é uma pessoa leve de conviver. Acho que isso também ajudou quando ele tava com o Gabriel treinando o Bi e tudo que eles viveram juntos, assim. Hoje eu vejo, eu falo, caramba, meu pai mereceu viver tudo isso, sabe? E, da e, hora. e ele é uma pessoa, assim, que me inspira de todas as formas e mais do que. Meu, ele não tem orgulho nenhum, sabe? Ele nunca fica se gabando de nada do que já aconteceu, ele sempre tá disposto a aprender. E ele tá aprendendo comigo também. Acho que uma das coisas é você entender a pessoa que você tá treinando, né? Então, meu pai me entende muito bem. E acho que isso que faz dar certo, porque você convive no dia a dia e a humildade também de saber dizer, tipo, poxa, o que que eu posso aprender, né? Porque a gente sempre tem o que aprender um com o outro. Então, acho que Aham. isso que acaba ficando leve, assim, a gente vai aprendendo um com o outro, a gente convive bem, sabe? A gente vê os erros também, às vezes ele falha, às vezes eu falho, como filha, às vezes como atleta, às vezes ele falha como coach. Eu falo, coloca a culpa nele, mas aí, tipo, ele vem como pai e fala, você não pode colocar a culpa nos outros por um erro que você. E eu falo, é verdade, eu não posso, tipo, colocar uma culpa em alguém que eu que tava lá, eu podia decidir lá. Então a gente vem aprendendo e vai se ajustando, e acho que é a coisa mais linda, assim, pai e filho. Só que tem que saber também equilibrar as coisas, né? E acho que é isso, ser mais pai, ter essa relação de família, porque é o que mais vai durar. E aí o Demais. resto vai indo. Demais. E ó, eu já vou avisar e você, por favor, avise ele que eu vou convidar ele para sentar aqui e conversar comigo. Eu quero muito falar com Quero ele. ver Faz aqui. tempo já que eu tô estudando. Tô estudando, não. Eu acho que eu já mandei alguma mensagem para ele alguma vez, não lembro, deve fazer muito tempo. Mas agora eu vou falar de novo com ele. Quem sabe ele te vendo aqui, ele não se anima para bater esse papo sobre a carreira dele, sobre você, sobre o trabalho, enfim, sobre tudo Pô, que, seria que, que legal, eu tem vou dar pela uma pilha. frente. Fala com ele. Fala que eu vou entrar, eu vou procurar ele, vou mandar mensagem pra ele também. Sofia, só te agradecer. Pra quem, para quem falou que não gostava muito de falar, que não ia, que ficava meio assim, pô, pra Falou. mim foi excelente, foi muito bom. O papo fluiu, eu poderia passar aqui facilmente muito mais tempo conversando com você, teria muito mais coisa. Só te agradecer, obrigado por essa horinha aí que você conseguiu arrumar na sua agenda. Portas sempre abertas, espero que você tenha gostado. E valeu, boa sorte na temporada. E aí estaremos aqui na torcida. Pô, obrigada por me receber, foi uma honra. Obrigada Da mesmo. hora. Vamos ver se a Da hora. gente Pra coloca quem. meu. Diga. O Vamos ver se a que que gente você coloca o falou? meu pai aqui. Vamos ver se a gente coloca meu pai aqui alguma vez. Vamos fazer essa campanha para bater um papo, o Charlão sentar aqui e bater um papo. Cara, eu entrevistei o seu pai uma vez, pra você ter noção, acho que eu entrevistei seu pai uma vez na vida, 2014. Lá se vão 12 anos.
Faz Nossa, muito tempo, muito faz tempo. Eu tempo. devo ter até a filmagem disso aí. Obviamente era quando o Gabriel tava indo pro Havaí, né? Numa bateria de entrevistas ali, antes de eles irem pro Havaí, pro primeiro título mundial do Gabriel. Mas enfim, Charlão, portas estão abertas. Acho que vai ser muito bom te ouvir falar um pouco mais sobre toda essa história. E Sofia, de novo, obrigado, viu? Pra quem chegou até aqui, só curtir nosso papo aqui, se inscrever no canal. Redes sociais da Sofia estão todas aí embaixo. Se você ainda não segue ela, por favor. Obviamente você deve seguir ela e não deve me seguir. Então me segue aqui também, por favor. Segue a gente. Preciso dessa ajuda também. Mas demais, demais, Sofia. Brigadão, viu? Obrigada a você.